Boa tarde às duas no Uruguai. As convidadas são a Hortência Campanella, é professora, é presidenta da Fundação Mário Benedetti e é autora da biografia de Mário Benedetti, cujo título é Um Mito Discretíssimo. Não está publicada em Portugal, mas está publicada em Espanha, já revista depois da morte de Benedetti. Diane de Noir, creio que é assim que se diz o nome, Diane de Noir. A Diane de Noir é artista, é cantora e é também, como a Hortência, faz parte da direção da Fundação Mário Benedetti. Têm as duas em comum, além da ligação a Mário Benedetti, têm em comum o facto de terem estado exiladas no tempo da ditadura e de terem vivido, portanto, uma situação semelhante à situação que Benedetti viveu, também ele um exilado, e também ele, como as duas, um desesilado. Ele regressou ao Uruguai e as duas também regressaram. Têm em comum também o facto de serem montevideanas e, portanto, eu vou começar por perguntar, uma vez que Benedetti escreveu Montevideanas, escreveu sempre, as suas histórias passaram sempre em Montevideo, apesar de ele ter vivido tanto tempo fora. Eu vou perguntar-lhes se, como montevideanas, se reconhecem naquilo que Benedetti escreveu. Diane, está aqui mais perto agora, pode falar-me sobre isso? Eu acho que todo montevideano se reconhece com o que Mário escreveu, porque mesmo que ele nasceu no Tacuarembó, ele morou toda a sua vida, desde os 3, 4 anos, em Montevideo. E o Mário tem tanta cotidianidade quando ele escreve. Então, é um peatão, um homem a pé, que está descrevendo tudo o que a gente vê em Montevideo, que eu acho que é quase impossível não se sentir identificado com a escritura dele. Uhum. Ele é muito montevideano e muito do centro de Montevideo, dos passeios, da Rua Central, da Avenida 18 de Julho, dos cafés. E tem essa humanidade também que faz que a gente se sente olhando um espelho, não? Uhum. A Hortência também sente esta identificação con Montevideo de Benedetti? Sí, así es. Realmente Benedetti, no solo como persona, como escritor, siempre estuvo muy atento a su entorno y a las personas que poblaban ese entorno. Y siempre consideró que los montevideanos, la gente parecida a él, podían ser los protagonistas de su obra, tanto en poesía como en su narrativa. Y por lo tanto, estos montevideanos en realidad se han ido sucediendo, porque eran los mismos montevideanos en los años 60, luego en los 80, y ahora mismo los montevideanos nos sentimos identificados con los personajes y con la actitud que tuvo Benedetti con respecto a su ciudad. Eu estou a falar em português, não há problema com a Hortência. Já percebi que com a Diane não há mesmo problema, ela própria fala português. Sim, nenhum problema. Sim. O próprio Benedetti, houve um texto, uma das obras dele, ele readaptou-a quando terminou o exílio, quando regressou ao Uruguai. Porque o que eu li foi que ele dizia que já não era a mesma situação. No entanto,
ambas disseram que aquilo que ele escreveu sobre Montevideo está muito atual. O que é que vocês pensam que pode ter mudado desde o tempo em que viveram na ditadura, vivem agora em democracia? Yo creo que afortunadamente Benedetti no quedó parado en el tiempo. Benedetti, como muchos, hemos ido desarrollándonos a lo largo de nuestras vidas. Él tuvo una larga vida y fue armonizando con la situación o enfrentándose a nuevas situaciones. Pero él siempre fue muy reflexivo y estando en el exilio, él se dio cuenta de que el regreso iba a ser muy difícil para los que regresaban y para los que habían quedado en el país. Por eso inventó ese neologismo, el desexilio. Es un proceso complejo en el que tienen que adecuar su pensamiento, no solo sus conocimientos, a lo que cambió en 12, 13 años. Y creo que sí, que efectivamente a todos nos ha ocurrido eso, pero seguramente Diane tendrá una visión mais rica. Sim, Diane. Não, eu concordo também com a Hortência, mas o que eu acho também é que essa mudança, não, de linguagem do Mário, porque encontrou um outro país, é que quando a gente foi choqueada por a ditadura, porque o Uruguai, nós creíamos que nunca no Uruguai aconteceria uma ditadura. Nós pensávamos que éramos tão democráticos que as ditaduras poderiam acontecer em Bolívia, em Argentina, mas nunca no Uruguai. E aconteceu. Então, foi um choque muito forte, num momento que a gente estava com muita esperança. Nós creíamos que um mundo melhor poderia ser, que a ideia mesmo utópica do homem novo poderia acontecer. Então, foi uma fratura a ditadura. A gente foi embora rapidamente, não? Eu passei uma parte do meu exílio na Argentina com o Mário. Passaram 10 anos, 11 anos, 12 anos, a gente voltou e o país era outro. Era outro, e Mário sempre me dizia, eu saí no Uruguai solidário e voltei a um Uruguai insolidário. Porque uma das feridas que deixa, a cicatriz que deixa a ditadura, é que a gente que ficou pensando, para se proteger e por outros motivos, pensando em si, não tanto nos outros. E quando nós fomos embora, estamos pensando em um outro mundo, com mais solidariedade. E isso foi uma mudança importante do país e da gente que nos encontramos. Eu creio isso que... o Mário também refletiu na sua escritura, não? Isso reflete-se ao longo da obra dele, não é? Essa mudança. É que não é igual de olhar o país desde longe, pensar com a esperança que vamos voltar. Aliás, do que o país mudou com a evolução normal de um país, mas ficou com características diferentes. E isso é também difícil de conviver desde o início, não? É outro país. O idealismo... Não, é que aquele país ideal já não é o mesmo. Já não é. Nem a gente é. As duas estiveram no exílio e as duas regressaram. Mas as duas foram amigas do Benedetti, do Mário. Evidentemente, a Diane foi amiga dele. Eu fui amiga dele desde que eu voltei para o Uruguai em 71, que eu voltei da Europa, eu estava estudando em Europa, voltei para cá e comecei uma militância política.
perto dele. E aí iniciamos uma linda relação política humana. E eu acho que a maior cercania foi pouco a pouco, não? Que a gente se acercou além da militância, como seres humanos, estávamos no mesmo contexto e muito perto na militância. E eu acho que desde que eu fui presa, mas somente 3, 4 horas, que a gente foi falar para o Mário de denunciar que eu estava presa num quartel da Central da Polícia de Inteligência, e lá sei que era duro aí, não? Sim. E o Mário falou, não, eu vou esperar 3, 4 horas até que eles vão liberar a Diana. E a gente falava, mas não, pode ser que ela fique presa? Ele falou, não, eu estou com certeza que ela vai sair daí bem. E desde então, eu acho que começou aí uma parceria que depois se consolidou na Argentina. Ele foi embora em novembro de 73 e eu fui embora em abril de 74. Morávamos a 800 metros, muito perto, então tínhamos uma relação diária praticamente, porque a sua esposa, Luz, ficou trabalhando aqui. Então a gente compartilha muito do cotidiano, das notícias, e aí nós consolidamos uma amizade que durou até que ele foi embora. Eu vou pedir à Hortência para me explicar como é que ele escrevia. A Hortência era amiga dele también. Sí, bueno, yo lo conocí en realidad en España, en Madrid. Yo ya estaba exiliada y él, después de el periplo de varios exilios, primero Buenos Aires, luego Lima, luego Cuba, luego Palma de Mallorca, terminó en Madrid. Antes de vivir en Madrid, venía con mucha frecuencia y ahí lo conocí a través de la literatura, precisamente. Yo hacía crítica literaria, entrevistas, escritores, y por lo tanto mi primer contacto con él fue literario, cuando salió un libro que se llama Cotidianas, un pequeñito libro, y desde ese momento empezamos a trabajar, a militar juntos, denunciando lo que podía ser, lo que podíamos desde el grupo de uruguayos que estábamos allí, denunciábamos lo que hacía la dictadura, trabajábamos en una revista que tenía esa intención, y además yo escribía sobre su literatura para revistas, para periódicos españoles, y se fue dando una relación de amistad de a 4 con mi compañero y con Luz, cuando ya vivían ellos allí. Luego nació mi hijo y ellos fueron como una especie de abuelitos del niño, siempre muy, muy cariñosos, muy afectuosos los dos. Y luego yo, cuando él volvió definitivamente con Luz enferma a Montevideo, yo estaba en Montevideo y bueno, siguió esa amistad que se daba también cada vez que él iba a Madrid. Pasaba casi 6 meses allí después de volver, después de terminar la dictadura. Efectivamente, hasta el momento de su muerte, seguimos en contacto, y por lo tanto vi, y además hablamos mucho de cómo escribía, cómo trabajaba en su inmensa obra, que era de una manera muy diferente. Sí, porque a obra é extensa, é enorme, é enorme. Así es, no es lo mismo su trabajo de crítico literario, de ensayista, que lo hacía siempre desde que apareció
aparecieron las computadoras, lo hizo siempre en la computadora, o lo mismo su obra narrativa, que la poesía, que escribía en unas pequeñas libretitas que siempre llevaba en el bolsillo o en su portafolio, y que luego recién, cuando ya estaba conforme, pasaba a la computadora, al ordenador. Así que su manera de trabajar era diaria, cotidiana, muy meticuloso, muy cuidadoso. Cada artículo que escribía podía llevarle varios días de preparación. Y lo mismo ocurría con los distintos géneros. Él siempre decía que una novela implicaba crear todo un mundo. En cambio, un cuento, él lo podía ir madurando en su cabeza, a veces durante meses, y luego en un fin de semana lo podía escribir. Es interesante ver esa manera de enfrentarse a la creación literaria. Eu creio que perdemos a Diane por aí. Assim. Deixou de estar ligada e, portanto, vamos continuar as duas a conversar. Eu peço ajuda à Hortência. Hortência, da obra dele em Portugal nem tudo está publicado, só estão alguns romances e contos e não está poesia publicada. Mas, enfim, temos acesso à bela antologia que o Juan Manuel Serrat fez, publicou agora em setembro, em Espanha, pela Alfaguara, e queria saber se a Hortência se identifica com aquela antologia, porque a obra é tão grande que depois é difícil escolher. Efectivamente, una obra tan extensa a lo largo de tantas décadas tiene muchas alternativas, muchos vaivenes en función de su propia experiencia vital, en función de sus influencias, pero siempre he dicho que de la obra de Benedetti se puede hacer una antología de toda, no solo poesía, de alta excelencia. Es decir, se puede seleccionar obras de mucha calidad, muy interesantes. Creo que es lo que ha hecho Joan Manuel Serrat en esta antología que abarca toda la poesía hasta el final de la vida de Benedetti. Están todos los temas. Muchas veces se habla de Benedetti como alguien muy ligado a la política, y efectivamente fue un hombre comprometido con su tiempo, con un accionar político importante, pero que tocó muchos temas. Tal vez el que más, el amor a la mujer, a su esposa, pero también a los amigos, el amor al país, el amor a los valores, a la justicia, y poco a poco fue cambiando su poesía, y en los últimos años, sin duda, hay una reflexión, casi diría metafísica, ligada muy posiblemente, él mismo lo dice, a la cercanía de la muerte, a la concreta experiencia de la muerte de su esposa, Luz, después de 60 años de convivir, además de convivir de una manera muy armónica, muy amorosa. Fue un golpe muy, muy grave, y sus últimos 2 libros, uno póstumo, realmente revelan una poesía, yo diría así, casi metafísica. Depois quer dizer, eu creio que foi, eu vou só admitir aqui de novo a Diane.
Sí. para voltarmos à companhia dela, mas a Fundação, ela está a chegar. Obrigada, Diane. Diane, bem-vinda novamente. Bem-vinda novamente. Não está a ouvir? Está a ligar. Não puedo. Já está. Sim. Já Agora está. sim. Diane, desapareceu-nos, mas continuámos a conversar sobre o Benedetti. Diane cantou poemas de Benedetti, porque eu estive a ver no seu trabalho se havia, além da amizade com o Benedetti, se havia também esse lado. Não percebi se tinha cantado Benedetti. Nunca gravei. O Mário me escreveu 4 poemas especialmente, nunca os gravei. O primeiro foi no ano 72, que era justamente contra a repressão, e não gravei porque fui embora rapidamente, já tinha musicalizado, mas fui embora. E depois um outro na Argentina, que era parte de um espetáculo que Mário estava fazendo o guion, o script, e que eu musicalizei, mas tampouco nunca gravei, porque eu, Neuzinho, não cantei. Não, eu deixei de cantar, estava muito triste, não queria cantar e não cantei, então parei de cantar há 15 anos. Parou muito tempo de cantar, foi? Sim, mas tem gente que canta quando está triste. Eu não canto quando eu estou triste. Eu gosto de falar de outras coisas e não de colocar a minha intimidade na cena, no cenário. Então, bom, são opções. E depois, quando eu voltei para o Uruguai, mas depois fui embora para Maiorca, justamente, e ele me escreveu 2 poemas mais, dos quais musicalizei os 2. Mas nunca os cantei, somente canto um dos 4. Por quê? Porque, bom, os contextos são diferentes, mas sim, eu tenho a honra que ele me escreveu especialmente, mas eu deveria de devolver essa honra e gravar, não? Estamos à espera. Esperamos que faça isso, sim. Diane. Sim, então vou deixar passar essa aula de centenário e tantas celebrações para não aproveitar esse momento e quando a onda vai descer, aí vou gravar. Fica prometido. Fica prometido. Fica prometido, sim. Hortência, as duas são da Fundação, estão ligadas à Fundação, mas a Hortência é a presidenta da Fundação. O que é que faz a Fundação Benedetti e como foi o processo da sua criação? Creio que foi uma decisão do próprio Mário Benedetti. Así es. En el testamento, Mario Benedetti dejó una serie de decisiones plasmadas. Una de ellas es la creación de la fundación con sus objetivos primordiales que tienen que ver con la literatura, no solo con el cuidado de su obra, sino con el apoyo a los escritores uruguayos, especialmente los jóvenes, que fue una de sus actitudes durante toda su vida. Y la otra es la defensa de los derechos humanos. El otro objetivo es la defensa de los derechos humanos, en especial el apoyo a la investigación y la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Esos fueron los objetivos y en ese mismo acto testamentario dejó también las características de organización que tenía que tener la fundación y una lista de personas, amigos, gente cercana a él que debían de estar en la dirección. Al principio fue la primera presidenta, fue Silvia Lago, gran amiga y especialista en su obra, en literatura uruguaya, pero también estuvieron Eduardo Galeano, Daniel Biglietti, su médico, gran amigo de toda la vida,
el doctor Ricardo Elena. Fue también con el tiempo, a medida que por unas razones u otras, algunas tan tristes como la muerte de algunos de ellos, han ido cambiando. También ha sido presidente Ricardo Casas, un cineasta uruguayo, y yo soy presidenta por decisión de mis compañeros del Consejo. Efectivamente, Mario buscó, digamos, que quienes estuviéramos ahí conociéramos su obra, sus valores, sus ideas, de manera de que esta institución pudiera continuar de una manera coherente lo que había sido su trabajo con lo que él llamaba sus prójimos, o sea, los otros. Hortência, falou aí na investigação sobre os desaparecidos. Essa investigação tem dado frutos nos últimos anos? Bueno, precisamente desde el año 2005, en el que sube al gobierno el Frente Amplio, en el cual Mario había estado en su creación y que fue uno de sus, yo diría, de sus últimas grandes alegrías, el gobierno del Frente Amplio abrió una posibilidad que los gobiernos anteriores, democráticos, pero con otros objetivos, habían cerrado, que es precisamente buscar los restos de los desaparecidos. Y se hicieron excavaciones y de hecho se encontraron algunos restos y también se llegó a juzgar y a encarcelar a algunos de los responsables de la dictadura y de las torturas y de los malos tratos. Todo es algunos de ellos, no todo lo que hubiéramos querido, y es un proceso que se alarga en el tiempo y que desgraciadamente llega tarde para muchas personas, las familiares, las madres de esos desaparecidos, que muchas han fallecido sin saber qué había pasado con sus familiares. Se ha hecho algo, pero no lo suficiente. Yo agregaría una cosa más, quizás, a lo que dice Hortência, y es que a partir de los gobiernos del Frente Amplio se pudo modificar una ley que se había creado después de la dictadura, que en cierta manera no permitía los juicios. Y en caso de haber un juicio, además de que había un artículo que lo impedía, al juzgar tan tardíamente, proscribían los crímenes. Y en ese sentido, con el gobierno del Frente Amplio se logró cambiar la ley y que pasaran de crimen a crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. Entonces, aunque realmente, tal como dice Hortência, es muy lentísimo este proceso, de todos modos se está pudiendo poco a poco y muy lentamente comenzar a juzgar a estos criminales, porque no hay otra palabra, ¿no? Diana, vou aproveitar que esteja aí na imagem para lhe perguntar se há algum livro que seja o seu preferido do Mário Benedetti. Mas que é difícil isto. É perguntar... É impossível, Ana. Não, é impossível. Impossível. O Mário escreveu tanta poesia, tanta narrativa, tanta... E quando eu conheço gente que não tenha lido muito do Mário, o que eu faço, mas não quer dizer que é o preferido, mas é um ângulo do Mário que eu gosto muito, é ele como crítico literário. A gente não conhece a cultura profunda que tinha o Mário de literatura. E eu acho que o Mário crítico é maravilhoso. De todos
livros críticos que ele escreveu, que foram muitos também. Eu acho que o mais interessante é o exercício do critério. O exercício do critério seria. Sim. Sim. Mas não, o Mário tem tanta ópera que é impossível dizer gosto desse. E tem muito variado, porque mesmo o cumpleaños de Juan Ángel, o aniversário do João Ángel, é uma novela em verso, muito raro, não? De ler Sim. uma novela assim em poesia, não? E tem teatro também, não é? Também Tem, escreveu teatro. tem. Sim, eu falava disso com o Mário. Eu sempre dizia para ele que eu gostava muito dele como cuentista, como poeta, como crítico, e que a dramaturgia não tanto. Mas sabe que errei, porque Sim? vi, sim, por exemplo, Pedro e o Capitão. Eu, no início, não gostei muito como foi a mise-en-scène do teatro. Mas depois eu vi por outras companhias e gostei muito, muito mais. Então, O a problema gente era tem que ter... o problema era a encenação. Sim, era a mise-en-scène. Eu tenho que... Deveria ter sido mais prudente quando eu critiquei ele. Hortência, a obra de crítico literário é muito vasta. A Fundação fez uma recolha dos textos críticos de Mário Benedetti. Sí, la Fundación tiene, hace unos años, apoyó la investigación de un grupo universitario liderado por el profesor Pablo Roca, para que investigara la crítica diaria, la crítica en los periódicos, que había quedado completamente oculta, perdida. De hecho, se llama Notas Perdidas, que esa investigación dio como resultado 3 gruesos tomos que reúnen 900 artículos de crítica sobre teatro, sobre cine, artes plásticas incluso, literatura, por supuesto, actividades diversas que él seguía día por día prácticamente durante, bueno, más o menos desde cerca de los años 50 hasta el 65. Sin embargo, él, que fue muy cuidadoso con su propia obra, iba de la misma manera que recogió su poesía en lo que llamó inventarios, de la misma manera él iba recogiendo los ensayos sobre literatura que le parecían más interesantes en esa obra que mencionó Diana, que es el ejercicio del criterio, frase que está tomada de José Martí, el ejercicio del criterio, porque esa para él, ese es la crítica. Y allí hay ensayos sobre autores uruguayos, latinoamericanos y europeos de mucho calado, de mucha profundidad. Y como decía Diana, efectivamente no es tan conocida, pero en la Fundación creemos que vale la pena que se conozca, y de hecho acabamos de apoyar un encuentro internacional universitario sobre Mario Benedetti crítico literario. Y queremos seguir por ese camino, ya que, bueno, su poesía es mucho más conocida, sus novelas se leen, se traducen, se publican de una manera extraordinaria por todo el mundo, pero su crítica ha quedado confinada a ese tomo, grueso tomo, 600 y pico de páginas del ejercicio de criterio. Así que la obra de Mario, que está muy viva y la hemos podido comprobar en los últimos meses por todas partes del mundo, todavía da mucho de sí, o sea, todavía tenemos mucho por conocer de esa obra.
A Fundação tem o espólio, ficou com o trabalho que estava guardado, com o arquivo de Mário Benedetti, porque eu creio que a biblioteca ficou na Universidad de Alicante. No, la biblioteca que Mario tenía en Madrid la donó a la Universidad de Alicante, al Centro de Estudios Latinoamericanos que lleva su nombre. Pero la biblioteca que tenía en Montevideo está en la Fundación. Son más de 10.000 volúmenes que, digamos, ocupan las distintas décadas en las que él vivió en Montevideo, antes del exilio y después del exilio. Y por otra parte está el archivo, en los que podemos ver, por ejemplo, muchos de estos trabajos de crítica, los recortes de prensa, y algo que es muy interesante y que está en nuestra, digamos, en nuestra intención que se conozca poco a poco, que es la correspondencia de Mario. Mario era muy buen corresponsal, le gustaba escribir cartas. Tenemos cartas con muchísima gente de todo tipo, desde editores, lectores simplemente, y los grandes escritores que lo acompañaron a lo largo de su vida. Los escritores del boom o los escritores jóvenes de España, de Latinoamérica, cubanos, etc. Não tem correspondência com nenhum português, porque creio que José Saramago e Benedetti tinham muito em comum. Así es, sí, sí. Por eso hay un tesoro allí, porque además Mario era una persona que se volcaba en sus cartas. Podía escribir cartas de 2, 3 páginas a máquina, y si era a mano era de borde al borde, contando todo tipo de cosas, desde humanas, de amistad, pero también literarias, de intercambio intelectual, contando actividades políticas, la situación política. Todo eso está en esas cartas. Y con un agregado, que era tan ordenado Mario, que sus propias cartas, cuando escribía a máquina, las escribía con carbónico, a la carta recibida le ponía respondida en tal fecha, y luego a partir del 2000 más o menos, imprimiendo su respuesta de mail. O sea, está la carta que llegó y la carta que Mario respondió. Entonces es realmente, como dice Hortensia, un matrimonio con una riqueza increíble, que poco a poco lo iremos decodificando o mostrando, pero la verdad que es una caja de Pandora muy interesante. É o escritor ideal, não é? O escritor que ele próprio organiza o seu arquivo de uma maneira sistemática. Essa é a escola alemana. Mas creio que há um inédito neste momento, foi encontrado um inédito. Vai ser publicado? Como é? Una parte, ¿no? Todavía no hemos tomado ninguna decisión con respecto a esta novela inconclusa, que obviamente tan inconclusa es que son como fragmentos claramente reconocibles en cuanto al desarrollo narrativo, pero no completos. Entonces la Fundación se está tomando su tiempo en este momento de celebraciones, que hay mucho trabajo, muchas cosas para tratar, hasta decidir cómo vamos a publicar, cómo vamos a dar a conocer estos fragmentos de una novela que verdaderamente es muy interesante, porque es como el final del ciclo novelístico. Es una novela que viene
después de Andamios, que es la última novela conocida. Después de ese exilio, el protagonista decide quedarse, uruguayo, decide quedarse en España y lo que rodea esa decisión. Así que puede ser muy interesante, tenemos que ver qué es lo que se hace. No ano do centenário do nascimento de Mário Benedetti, o que é que a Diane acha que ainda era preciso fazer? Além de gravar as músicas que tem com as letras dele, com os poemas dele. Eu acho que o que a gente está fazendo, que é manter a presença do Mário, que nós, como fundação, estamos muito surpreendidos do que a gente ama o Mário e do que a gente quer celebrar o centenário, porque foi incrível. Nós começamos a ter um calendário de atividades por o centenário. Algumas abortaram por causa da pandemia, mas o que foi incrível é o que a gente queria fazer para o Mário. Apareceram agora muros no Uruguai com a imagem do Mário de 20 metros por 6, com a cara do Mário em diferentes vários lugares de Montevideo, mesmo no interior do Uruguai. Quer dizer, que a gente sozinha queria celebrar o centenário do Mário. Eu acho que isso é o melhor que pode acontecer. Mesmo não precisamos nós de ter a preocupação de temos que colocar o Mário como centenário. Não, a gente, quando soube do centenário, eles mesmos espontaneamente criaram happenings, coisas incríveis, mesmo com a pandemia, na rua, com leituras. Então, eu acho que manter a presença do Mário e também não esquecer o eixo dos direitos humanos, não? Eu acho que é isso. Hortência, creio que ainda estão a desenvolver-se muitas atividades, mas há uma muito especial que é um bailado, baseado no romance A Trégua. Efectivamente, por acaso está publicada en Portugal, A Tregua, está traducido. Está traducida, sí. Es que La Tregua es la novela de Mario que más se ha traducido a lo largo de los años. Se publicó en el 60 y hay centenares de ediciones y se ha traducido a más de 20, 25 lenguas. Creo que la última, no sé muy bien si la última es al chino, que ya se presentó, o al árabe, porque nos pidieron los derechos en Siria. Pero bueno, esa novela además ha tenido una suerte, diríamos, de ser trasladada a otros lenguajes. Al cine, por ejemplo, se hicieron 2 versiones, a la televisión, a la radio, se hizo un radioteatro hace muchos años, pero faltaba uno de los lenguajes y en Uruguay el director del Ballet Nacional del Sodre, junto con el director del Instituto de Artes Escénicas, se les ocurrió que debían de acometer esa especie de locura que es trasladar La Tregua al ballet. Y hace 2 años que están trabajando un equipo de creadores uruguayos, dramaturgo joven, muy reconocido, ahora mismo está en España, mostrando su obra, Gabriel Calderón, una joven coreógrafa que también es uruguaya, un músico excelente, reconocido por muchas cosas, Luciano Superviel, que también sonará como uno de los integrantes de Bajo Fondo, el diseñador Hugo Millán. Bueno, todo ese equipo, bajo la dirección del actual director del ballet, que es un vasco, Igor Yebra, van a estrenar el próximo jueves
esta versión de la tregua. Una versión que, como obviamente tiene que ser, si es una buena creación, no es una simple traslación de un libro, sino una creación en sí misma. Así que tenemos muchas ganas de verla, y por lo que sabemos, creemos que va a ser adoptada en muchos países, se va a conocer sin duda en España. Esperemos que también den un saltito a Portugal. Eu quero agradecer às duas, em nome da Casa da América Latina, a vossa experiência, o vosso testemunho sobre o Mário Benedetti. Foi muito comovente, muito bom. Fico muito agradecida às duas, e fico à espera das gravações da Diane de Noir e de saber o que é que vai acontecer com esse inédito, e fico à espera também de mais traduções em Portugal do Benedetti. Muchas gracias a ti y a la casa. Muchas gracias. Obrigada. Obrigada, Diana. Ana, eu quero agradecer a vocês também de pensar no Mário e de colocar o Mário no presente no Portugal. Como não? Tinha que ser, não é? Obrigada. Muito obrigada. Ele merece. Obrigada. Ele merece. Até a próxima. Até à próxima.